Capítulo 11. A cama ao lado da de Anastina está vazia. Tal como fizeram com o dragão, os guardas devem ter arrastado o corpo inconsciente de Johanna para o hospital, para que recuperasse o melhor possível. Os sons nocturnos na sala são piores do que o habitual. Ouvem-se gemidos e murmúrios de todos os cantos, soluços violentos de raparigas acordadas pelos seus pesadelos. A maioria dorme inquieta depois de ter sido obrigada a ouvir os gritos no pátio até muito tarde. Quando Anastina foi assistir à oração nocturna, havia um círculo escuro em volta do poço, deixado por Johanna. Viam-se manchas vermelhas na pega da bomba, que rapidamente se transformariam em nódoas castanhas cuja origem ninguém poderia adivinhar se não tivesse lá estado. As suas emoções não deixam o cansaço vencer. Medo, desespero e tristeza pelo que aconteceu a Johanna, um certo alívio por alguém ter tomado o lugar que julgava estar-lhe destinado, seguido da vergonha de pensar uma coisa dessas. E também pânico, a sensação de estar presa a algo que não pode ser travado. Anastina tivera de reunir todas as suas forças para a fuga, mas o que acontecerá a Johanna abrirá nela uma fenda por onde agora toda a força escapava. Não está noite, Deus, não está noite. Ainda assim, sabe que o tempo para fazer escolhas chegou ao fim. Aguarda na escuridão. As pancadas são suaves como lhe fora prometido. A princípio, Anastina não tem a certeza se ouviu bem, mas, quando faz deslizar as pernas para fora da cama e atravessa a sala, ouve uma chave girar na fechadura. A breze uma nesga da porta. Há alguém à espera do outro lado, e essa pessoa abre apenas o suficiente para deixar passar quando a vê. É Jonathan Loaf, o jovem guarda. Encosta o dedo indicador à boca e fixa a porta com o ombro para não a deixar chiar quando volta a fechá-la. Tranca-a atrás de si e faz-lhe sinal para que o siga. Atravessam rapidamente o pátio e sobem as escadas do velho edifício. Do segundo andar da casa ouvem-se vozes e risos. Os guardas estão acordados até tarde. De lá de cima, ouvem-se os sons de jogos e bebidas, cartas gastas a serem atiradas para cima de uma mesa e o tilintar de copos e garrafas. Loaf guia-a para as sombras de um dos lados da porta dupla, entrando pela parte que está aberta. Depois de se ter certificado de que não há ninguém no piso inferior, passam por uma cozinha às escuras onde ainda se sente o calor do fogão e onde Loaf para acender uma tocha nas brasas. Depois esconde a chama o melhor que pode pondo a mão em frente dela, enquanto avança por uma pequena sala de refeição e por um corredor. Anastina não consegue ver muita coisa sob aquela chama tão fraca, mas presume que estão a entrar na extensão nova, cujos alicerces a ovelha ajudou a construir. Os tectos tornaram-se mais baixos, as superfícies parecem mais ásperas ao toque, e ninguém se deu ao trabalho de decorar as paredes com tinta ou papel. Atrás de uma porta destrancada, uma escada conduz à cave. Num canto há uma candeia que Loaf acende com a tocha depois de fechar a porta atrás de si. Ao fundo da escada, fala pela primeira vez. Ninguém pode ouvir-nos agora, mas ainda assim não fales mais alto do que o necessário. Tiveram sorte, tu e o teu amigo Neander. O Peterson tem o hábito de dar uma festa quando usa o chicote, para ninguém se sentir tentado a denunciar a violência ao inspetor Bjorkman. Neste momento, são poucos os guardas da casa capazes de andar a direito. Anastina olha-o, expectante. Loaf consegue adivinhar a pergunta. O Neander deu-me alguns rigsdaler para te abrir a porta, te trazer a cave e ficar calado. Pediu-me para esperar enquanto fazes o que tens a fazer. Podes ficar com a candeia até se apagar. O pavio deve durar 1 hora. Talvez mais. Ela assente. Antes de lhe dar a candeia, Loaf abre o vidro e acende um cachimbo que já devia ter enchido com tabaco. Senta-se num dos degraus da escada e estende-lhe a candeia com um sorriso desigual. Boa sorte. Asterisco quando a luz da candeia deixa de iluminar Loaf, a sua presença torna-se apenas perceptível pela luz do cachimbo. Sempre que dá uma passa, uma luz avermelhada ilumina-lhe o rosto. Parece uma máscara de teatro a flutuar sobre um fundo negro, e não algo que pertença a um ser humano. A cave é grande, dividida em muitas seções separadas por paredes de tijolo, e algumas separadas por paredes de madeira. Anastina ouve as ratazanas correrem ao longo das paredes. Os seus olhos brilham e desaparecem quando são iluminados pela candeia. O espaço tresanda. Toda a cave está cheia de comida, grande parte provavelmente esquecida e deixada a apodrecer. Barris com maçãs mirradas, sacos de nabos, barris de carne salgada cujo fundo se partiu e deixa o líquido de conserva escorrer para o chão. Supõe que a carne é a principal responsável pelo mau cheiro, um odor pesado e nauseabundo de putrefacção. Moscas e borboletas nocturnas voam na direção da luz, roçando-lhe as orelhas e o rosto, como se estivessem bêbadas. Cuidadosamente, lançando olhares ocasionais à candeia, começa a tactear ao longo das paredes. Demora mais tempo do que esperava. Está tudo desarrumado. Há sacos e coisas espalhados por toda parte e amontoados nos cantos. Várias vezes tem de se deitar no chão e tentar olhar por entre os objetos dispersos. E, de todas as vezes, só encontra a pedra do outro lado. Por fim, restam apenas os pequenos espaços entre as paredes de madeira. Ali, as pilhas de sacos são tão altas que não consegue aproximar-se das paredes e não vê alternativa se não começar a mudar os volumes de lugar. Pousa a candeia no chão enquanto trabalha. São pesados. A palha e a serapilheira escureceram e estão a arrebentar sob o peso do conteúdo. Ao fim de pouco tempo, as ratazanas começam a subir-lhe pelos braços e ombros. Não tem tempo para se preocupar com elas. Sempre que a chama treme, tem a certeza de que se vai apagar e deixá-la às escuras. O progresso é lento. O cheiro piora. Abre caminho por entre o amontoado de coisas esquecidas, até sentir a parede à sua frente. Sobressalta-se quando ouve novamente a voz do guarda Loaf, muito mais perto. Sentou-se de pernas cruzadas ao lado da candeia, um pouco atrás dela. Moveu-se tão silenciosamente que nem se deu conta, ocupada como estava a afastar a tralha do caminho. Como está isso a correr? Já não tens luz durante muito mais tempo.
Anastina sente um espaço vazio entre a parede e o chão. O Bente Neander deu-me instruções quanto ao que fazer se não encontrasses a tempo o que procuras. Deita-se no chão e tacteia em volta do buraco. É mais pequeno do que esperava. A parte de cima está a poucos palmos do chão. O padre não quer que eu tente a sorte fazendo-te percorrer o pátio pela segunda vez. Se formos descobertos por alguém que acordou para ir verter águas, será mal para todos. Estende o braço o máximo que consegue e só sente ar do outro lado. É ali. O caminho de Alma Gustafsdotter em direção à liberdade. O Neander disse-me que, se não encontrares o que procuras a tempo, devo deitar-te as mãos ao pescoço, estrangular-te e depois deixar-te aqui, debaixo das sacas de nabos. Anastina vira-se. Lof torce o bigode fino entre o polegar e o indicador, enquanto lhe sorri sob a luz da candeia. Retribui o sorriso, com um misto de desespero e triunfo. É aqui. Encontrei. É um escoadouro para a água da chuva, construído quando a casa estava sem telhado, no outono de 72. Passa por baixo do muro. Lof inclina a cabeça. E eu aqui sentado a desejar secretamente que a Anastina não encontrasse nada. O Neander prometeu-me um bônus para te silenciar para sempre. Mas tenho de ser sincero, também considerei outros benefícios. Agora parece que vou ter de me contentar com o pagamento inicial. Perdoa-me, mas vou fazer isto às escuras. És tão magra e suja que prefiro não olhar para ti ao mesmo tempo. Lafapaga a Candiaye. Anastina não tem como se esquivar quando ele avança na sua direção de braços estendidos, a empurra contra o chão, lhe levanta o vestido branco e lhe tira o que ela negara a Enderspeter na relva, em Barnangem, no que parece ter sido outra vida. Depois disso, deixa-a estendida no chão da cave. Está deitada sobre as costas e de olhos abertos, mas a escuridão é tal que mais valia tê-los fechados. A escuridão forma as suas próprias imagens, como se estivesse a flutuar sobre o seu corpo, um corpo que podia ser de outra pessoa. Magro e emaciado, despido e sujo. Já não o reconhece. Os insectos rastejam sobre ela, mas Anastina nem se dá conta. Bebem o sangue que escorreu do seu corpo e que se acumulou sob as pernas e ao fundo das costas. Não chora. Não sente nada. O peito sobe e desce. Percebe que está viva e que tem uma escolha. Não precisa de continuar a viver. Seria tão fácil. Bastaria ouvir os pulmões e a pulsação fraca e pedir-lhes que parassem para sempre. Eles obedecer-lhe-iam. Não sabe onde encontrar forças para sair daquele lugar abominável, que forças ocultas ainda existem dentro dela, mas sabe que aquilo não pode terminar assim. Não pode permiti-lo. Faz a sua escolha. Começa a rastejar em direção à parede sobre os joelhos e os cotovelos. A dor já não a incomoda. É como se a testemunhasse de longe. As arestas afiadas à volta do buraco raspam-lhe os ombros quando entra com os braços estendidos acima da cabeça. Tem de se virar e de avançar de costas, rastejando debaixo da terra como uma minhoca, impulsionando-se com os calcanhares e os ombros. Se mexer um pouco a cabeça, a testa roça na pedra por cima dela. Sente o peso imenso, a casa inteira sobre si, a comprimi-la contra o chão. O progresso é lento, avançando a pouco e pouco até estar rodeada de pedra por todos os lados. Sente-o à sua frente. Algo bloqueia a passagem quando o caminho se torna mais estreito. Uma das pedras do túnel afundou e tornou a passagem ainda mais estreita. Os alicerces, construídos por fiandeiras esfomeadas e maltratadas, começaram a ceder. É a mão dela que o encontra primeiro, o elemento estranho e a principal causa do cheiro pútrido da cave. É um pé. O pé morto da Alma Gustafsdotter. Alma nunca deixou a fiação de Langolmen. Chegou ali, mas apenas isso, pois ficou presa debaixo de uma pedra, a caminho da liberdade, e ali sucumbiu à fome, à sede e às ratazanas. Anastina não sabe quanto tempo passou a desimpedir o caminho. Parece-lhe que o tempo parou e a deixou presa num pesadelo que nunca esquecerá, um abismo trêmulo cheio de emoções, formas, vozes e sons. O corpo morto é mole como barro. Desfaz-se quando lhe toca. Pauco a pauco, ponhado a ponhado, movo. No pido km tempos foi sufficientemente forte para esse infire naquele espaço entre pedra, e terra agora uma colônia de parasitas. As pedras e a argamassa que haviam prendido o corpo de Alma Gustafsdotter soltam-se agora com facilidade. Os ossos desfazem-se ao menor toque e fazem os habitantes do abdômen fugir em todas as direções. Quando o caminho está desimpedido, Anastina vira a cabeça de lado para passar sob a pedra afundada e para diante, deslizando como uma minhoca sob uma aresta afiada que lhe rasga a pele. Lentamente, avança para o ponto determinante. Esvazia os pulmões de todo o ar, pressiona o corpo para frente uma última vez e sente a pedra pressionar-lhe as costelas. A visão falta-lhe quando a pressão torna o respirar impossível. Não sabe como consegue avançar ainda mais um pouco, ali, entre a vida e a morte. Talvez seja mais magra do que Alma era. Talvez seja por as pedras se terem tornado escorregadias dos líquidos que o corpo da rapariga produziu. Talvez a rapariga morta na cave esteja a impulsioná-la para frente com uma pressão suave da sua mão fria contra as solas dos pés. Do outro lado da parede, um vento quente emana do mar. As estrelas brilhantes no céu escuro são a primeira coisa que vê quando o seu rosto atravessa a boca do velho túnel. Por cima dela ergue-se a fachada da fiação, mas mais alto há um céu estrelado que vai de horizonte a horizonte. Para lá da cidade, para lá das ilhas, ouve-se o som de trovões. Quando sente as primeiras gotas de chuva contra a pele nua e vê a sua imagem espelhada na água de Paulsunder, sabe que nunca mais será a mesma, nunca mais será Anastina Knapp. Capítulo 12. Quando o verão começa a aproximar-se do fim, a menstruação falta-lhe pelo terceiro mês consecutivo. No primeiro mes neo fez caso. Muitas das raparigas da fiação deixavam de sangrar, porque os seus corpos subnutridos precisavam de conservar toda a energia. Da segunda vez, foi a mesma coisa.
Disse a si mesma que provavelmente precisava de mais tempo para recuperar, apesar de, graças aos cuidados de Carol Tulipan, ter começado a ganhar algum do peso que perderá. Vive sob o seu teto e ajuda-o com o trabalho no Marcata. O seu nome é agora Lovisa Ulrica. Se Carol sabe que não é a filha dele, mostra-o apenas com o espaço que lhe dá, em vez de a sufocar com o amor paterno que lhe arde no peito. Parece ter ganhado nova vida. Desapareceu o velho decrépito que encontrou quando chegou, encolhido como se atrás daquele balcão se escondesse de todas as dores do mundo. Carol das Flores recuperou as forças. O seu riso ecoa pela taberna quando brinca com os clientes. O bom humor é contagiante. O Marcatan brilha, agora que as paredes imundas foram caiadas, os chãos foram varridos e as canecas lavadas e secas. A clientela aumenta. Até as pessoas finas de ridar os torjetes se contam agora entre os clientes quando a noite já vai longa e o discernimento é menor. Quando o terceiro mês chega e passa, sabe que a felicidade que teve ao seu alcance terá vida curta. Contra a sua vontade, está agora grávida, do filho do guarda Jonathan Loaf. Quando chegou, Carol Tulipan pegou-lhe na mão e levou-o a Sankt Nicolai para falar com o padre, para o seu nome ser inscrito nos livros e para registarem na paróquia. Quando a barriga crescer, vai desgraçar o seu novo nome e o do seu novo pai. Os que ainda se lembram de Lovisa Ulrica dos tempos de infância e que ao fim de alguns copos reparam, em tom de brincadeira, que as maçãs do seu rosto mudaram de lugar naqueles anos e que o seu nariz também parece diferente, mas que ainda assim calam as suas suspeitas em respeito para com a felicidade de Carol das Flores, terão em breve motivos para se comportar de forma diferente. Vão falar de uma interesseira, de uma enganadora que cometeu actos vergonhosos e que, no seu desespero, está disposta a tudo para garantir um bom futuro para si e para o filho. O próprio Carol terá de ouvir a verdade quando o padre o procurar, com a sua batina preta, para terem uma conversa séria. A rapariga é uma libertina, dirão. Tem mesmo a certeza de que é sua filha? Os seus clientes habituais, que se haviam alegrado por o verem feliz ao fim de tantos anos, vão persuadi-lo. Ela, Anna Stina Knapp, vai ser atirada para a sarjeta. Daí, o caminho para Langolmen será curto. O padre Bent Neander desapareceu, segundo ouviu dizer. A carta que enviou a condenar o inspetor Hans Bjorkman pôs fim à paciência do colégio, que já estava por um fio, e foi contrariada pelos ossos descobertos na cave da casa, ossos que, apesar do estado em que se encontravam, só podiam ser associados ao desaparecimento da fiandeira Knapp. Em vez de ficar para enfrentar uma investigação, foi visto a embarcar num navio com destino à Inglaterra, a praguejar e a cambalear. Bjorkman também já não mantinha o cargo, partirá na direção contrária, através do Báltico. Mas Peterson estava lá, e, com ele, o mestre Eric. Aguardavam-na pacientemente do outro lado do fiord, para convidarem para dançar a última dança em volta do poço. É numa noite de setembro que o encontra pela primeira vez. Está na hora do fecho, e a maioria dos clientes do Marcata não é difícil de persuadir. Até os mais relutantes se deixam conduzir para a porta sem grande drama. Carol Tulipan já se recolheu, convencido de que o trabalho do dia chegou ao fim. Quando dá uma última volta aos barris que servem de mesas, descobre um cliente que ficou para trás, um homem encolhido num canto atrás de uma mesa, junto à lareira, a tentar aquecer-se. Está pálido e magro, não consegue adivinhar-lhe a idade. Parece simultaneamente jovem e velho. Os seus cabelos longos são louros, mas estão tão sujos que nem consegue perceber-lhes a cor. O rosto é uma máscara de manchas secas. Não é a primeira vez que o vê. Costuma vaguear por entre as mesas como um fantasma, desde a hora de abertura até a hora de fecho. Agora não quer sair. A respiração do homem é leve e sibilada, tem os olhos fechados, e o corpo está encolhido para preservar o calor. Não reage aos safanões. Ela tem de se ajoelhar para o abanar pelos ombros magros. O homem tresanda. Sabe suas mãos, sentei apenas peleiosos. Acorda. Já é tarde. Não podes dormir aqui. Abana-o, a princípio delicadamente, mas depois com mais força. E é então que ele abre os olhos. Neles, encontra as mesmas emoções que enfrentou durante o ano que passou. Medo e confusão, um tipo de dor que não desaparece enquanto a memória durar, e vê que ele é jovem, mais novo do que teria imaginado, a avaliar pela sua aparência. Ele revira os olhos, e as pálpebras fecham-se para adormecer novamente, deixando-a sem saber o que fazer. Anna Stina olha para a porta da rua. Um vento frio sopra com força lá fora. As candeias mal conseguem iluminar a calçada. O ano está a chegar ao fim, e a geada vai começar a qualquer momento. Fecha a porta e põe a tranca no lugar. Vai buscar um pouco de lenha e atiça as brasas que ainda queimam por baixo das cinzas. Põe uma chaleira a aquecer, com um pouco de sabão na água, e, quando está quente, começa a limpar-lhe o rosto com um pano. As crostas de sujidade começam a dissolver-se lentamente. Por baixo delas há um rapaz, pouco mais velho do que ela. Começa a recuperar lentamente a consciência e, apesar de a bebedeira lhe ter roubado o controle sobre o corpo, faz o que pode para ajudar a despir-lhe a camisa por cima da cabeça para poder pôr na água com sabão e lavá-la. A água da chaleira fica preta num instante. Tem de aquecer mais. Dá-lhe água do poço a beber, depois moe uma mão cheia de grãos pretos e começa a preparar o café. Nunca se habituou a apreciar aquela bebida amarga, mas ouviu dizer que ajuda a restaurar a sobriedade. Fala num tom calmo, tentando despertá-lo com as suas perguntas. Lentamente, ele recupera a consciência e, com esta, a fala. Chamo-me Johann Christopher Blix. Chamo-me. Ela interrompe-se. Lovisa Ulrica Tulipan. Não quer contar-lhe do passado que não é seu, e ele também não parece muito interessado em falar sobre si. A minha terra natal é Karlskrona. Tornei-me cirurgião durante a guerra. Vim para Estocolmo em busca de felicidade, mas o que encontrei foi outra coisa. Ficam sentados em silêncio. Ela põe-lhe uma manta sobre os ombros enquanto a camisa seca por cima da lareira.
Anastina surpreende-se ao sentir uma familiaridade nascer daquele silêncio. É isso que a faz perguntar a primeira coisa que lhe veio à mente quando ele lhe contou da sua profissão. Dizem que há ervas para ajudar as mulheres que engravidam contra a sua vontade, como as que são usadas pelas borboletas nocturnas. Não consegue esconder as emoções. Não é tristeza pela criança que não poderá nascer, mas ressentimento contra o pai dela e a impureza de que não parece conseguir livrar-se. Tem de esperar algum tempo pela resposta. Por fim, ele assente. Podes ajudar-me a arranjá-las? O olhar dele foca-se na sua barriga, escondida pelas roupas largas que arranjou para adiar a revelação. Pestaneja, como se estivesse a vê-la pela primeira vez, e Anastina vislumbra algo mais no seu olhar, algo mais do que desespero e confusão. Até a voz dele tem um som diferente quando responde. Sim, tu ajudaste-me, portanto, vou ajudar-te também. Christopher Blix viveu os seus dias numa névoa desde o fim do verão, nunca sóbrio, se fosse possível evitá-lo. Quando não estava sentado numa taberna ou numa cave, vagueava pelas ruas. Acorda onde adormeceu, numa entrada de uma casa ou junto a uma cerca, caído no próprio vômito num canto do Branda Thompson. Quando acorda e percebe que não foi atropelado por uma carruagem, parece-lhe que a vida está a fazer troça dele. Durante alguns momentos cruéis, todas as manhãs, quando se encontra entre o sono e a vigília, imagina-se novamente no seu quarto úmido de Fagelsan, a deparar-se com mais um dia em que vai lavar o pobre homem mutilado deitado na mesa e deitar-lhe aguardente pela garganta abaixo, para depois amarrar, cortar, levar ao Magnus, sentar-se a tremer num canto e beber até adormecer enquanto as sombras descem sobre a propriedade decrépita e as corujas piam no bosque. Também agora a bebida é o único alívio que encontra. Procura embebedar-se sempre que pode. O seu corpo está vazio, mas a sua essência ainda é jovem. E forte. Resiste ao veneno o tempo suficiente para falar com a rapariga. Chama-se Lovisa Ulrica e pediu-lhe ajuda. Precisa desesperadamente dela e não tem mais ninguém. Christopher Blix considera a situação como um fio dourado de graça que se estende às trevas que habitou nos últimos dias. A providência ofereceu-lhe uma oportunidade de expiar os seus pecados. A rapariga deixa-o ficar no Marcatan até ao amanhecer. Camisa está seca e tão limpa que parece ter sido substituída por uma melhor. Pela primeira vez desde que regressou a Estocolmo, não é a aguardente que procura. Já não precisa dela. Em vez disso, os seus passos levam-no aos arredores da cidade, ao outro lado da ponte Slaktusbron, passando pela praça Pakartorget para norte, ao longo de Hanilen e Trasket. Segue a estrada em volta de Katrumpstulen e procura aquilo de que necessita no Soraskugan, junto a Liljots. As vozes calam-se, o bosque está deserto e frio, e as folhas brilham em tons de vermelho e dourado. Em breve, cairão. A estação já vai avançada, mas procura no chão, entre os galhos e cotos e raízes, em todos os lugares como os que Emanuel Hoffman lhe mostrou em templos. Volta a procurá-la no dia seguinte, com as ervas prometidas no bolso. A rapariga, lábise, parece surpreendida, com dificuldade em acreditar na mudança que ele sofreu. Christopher Blix recusa o vinho e as bebidas que lhe oferece, mas come avidamente o pão que lhe dá. Amarrou as ervas em pequenos ramos para ela manter pendurados, de modo a não perderem as suas propriedades, e pede-lhe um tacho. Passo a passo, mostrar-lhe como deve prepará-las e certifica-se de que ela percebeu o que deve fazer. Deixa a mistura ferver até a água mudar de cor. Filtra com um pano. Bebe assim que tiver arrefecido o suficiente. Faz um preparado novo todas as noites. Onde encontro mais ervas quando estas acabarem? Eu apanho-as para ti. Trago-tas aqui. Anastina bebe o primeiro gole, preparada para um sabor pelo menos tão amargo como o do café que detesta, ou algo tão forte como aguardente. Christopher sabe que a mistura não tem um sabor forte e vê o alívio na expressão da rapariga. Como funciona? As ervas despertam uma espécie de sede no teu corpo. É a criança por nascer que bebe até não sobrar nada. FOIL. Que o meu mestre me explicou. Mas o processo é lento. Tens de ser paciente. Este método é o melhor e o mais seguro. Em meados de outubro, recebe a notícia. O Extra Posten. Escreve sobre um homem que encontrou um morto. Sabe que não pode ser outra pessoa. Um corpo foi retirado do Faturem, sem braços nem pernas, sem olhos, dentes ou língua. A sua obra. Christopher estremece com essa recordação, mas ao mesmo tempo sente alívio ao saber que o sofrimento que ajudou a causar acabou finalmente. Reza pelo falecido, mas também sabe que agora tem um novo caminho pela frente. Todos os dias visita a rapariga, para se certificar de que está de boa saúde e espera mais uma semana para pôr em prática aquilo para que se preparou. Uma manhã, lava as roupas sujas por baixo da ponte Norbro, deixa-a secar ao sol de outono e vai à igreja de Sankt Nicolai para falar com o padre. Espera até o padre estar disponível, apresenta-se e explica a sua missão. Quero casar. Christopher de Lee OSCU nome EO de Lovisa Ulrica Tulipin. Oh. Padre felicita-o e pergunta-lhe a que paróquia pertence. Responde que a família Blix sempre pertenceu à igreja de Frederick, e o padre promete enviar o pedido para lá assim que possível, para a união também ser anunciada no local. Christopher já não pode adiar mais a última coisa que falta fazer. Caminha até ao Marcatan e espera pelo cair da noite, e pela hora habitual da sua visita. Quando a rapariga vai
Preparar a sua bebida diária, trava-a, pousando uma mão na dela. Pega numa das folhas e ergue-a à sua frente. Isto é cavalinha. O mestre Hoffman disse-me que é boa para o fígado. Depois pega numa flor. Isto é hipericão. É o que dá cor à água. Menciona mais algumas e os seus efeitos. Angélica. Samouco de Brabante, sempre noiva. Deixa uma para o fim. E está é camomila. Escolhi-a pelo sabor. Nenhuma delas pode fazer mal ao teu filho. Ela não sabe o que dizer, mas Christopher vê o rosto da Rapariga Cor. Já é demasiado tarde. Já não podes livrar-te dele. Criança vai nascer. Christopher não consegue distinguir as palavras no meio dos gritos de Rapariga. Anastina dá-lhe chapadas de mão aberta, no rosto, no peito, onde quer que acerte. A princípio, fica imóvel e recebe os golpes sem se desviar, até que ela fica tão perto que abre os braços e cinge o seu corpo. Tremulão. Ela perde as forças, acalma-se. Ele sussurra-lhe que anunciou que vão casar e que a criança deve ter o seu. Não vai chegar ao mundo como uma vergonha, como uma criança concebida em pecado. Asterisk. Anastina Knapp não sabe o que dizer ou o que sentir. É o filho do guarda-lof que carrega dentro de si uma criança, nascida do mal e da violência. Muitas vezes imaginou-a criança com o rosto do guarda iluminado pela luz do cachimbo, um fantasma que flutua na sua escuridão interior, com um sorriso escarninho nos lábios. Ainda assim, os seus sentimentos mudaram com o passar do tempo, e foi com dúvida crescente que bebeu o preparado todas as noites. Consegue sentir lá a vida a crescer dentro de si, ainda fraca. E, a pouco e pouco, como as asas de uma borboleta. Nocturna abateram-lhe no rosto. Como pode uma coisa tão pequena, fruto do seu próprio corpo, crescer igual ao pai? Contra a sua vontade, essa realidade não depende dela. Quando fala com Carol Tulipan e lhe conta a novidade, ele começa a chorar. Anastina demora um pouco a perceber que são lágrimas de alegria. Abraça-a, encosta o ouvido à sua barriga e diz-lhe que sonhou que ia ter um neto e que acordou muito feliz. Não pergunta quem é o pai. Ela diz-lhe, ainda assim, é Christopher Blix, o cirurgião magro cuja saúde tem melhorado tanto nos últimos tempos. Pidwine. Casamento. Vão casar o mais brevemente possível. De olhos brilhantes, Tulipan lança-lhe um sorriso que o faz parecer rejuvenescer várias décadas. Já vos vi juntos. Já suspeitava. Ainda tenho a vista boa. E só podia ser cego para não perceber que havia algo entre vós. Algo mudou dentro dela. À noite, Anastina já não sonha com o galo vermelho, não sonha que ela própria é o fogo que deixa Estocolmo em ruínas. Agora é a criança que é o fogo, mas não um fogo que destrói, antes um fogo que molda e transforma. Vai dar o seu filho ao mundo nestes tempos terríveis, e a criança, rapariga ou rapaz, vai ser moldada por ela. Não vai ser como os outros. Vai crescer, ser forte e mudar o mundo, libertá-lo da injustiça e do mal. Vai ter os seus próprios filhos, que continuarão esta luta, e a linhagem prosseguirá. Vai ser esta a sua vingança contra um mundo odioso. Safer Rapaz, vai chamar-se Carl Christopher, como o pai e o avô. Safer Rapariga, Anastina, o nome da uma pessoa que já não existe, mas nunca será esquecida. Capítulo 14. No final de Outerbro, o frio abateu-se sobre Estocolmo como punho fechado. Nessa manhã, a água à superfície do Riddarefjorden estava lisa e congelada. Christopher Blix está junto à praia de Riddarholmen quando o sol inicia o seu percurso através do céu de inverno, sob a velha torre Vasatorne, que já aprisionou reis e regicidas. Pensa nas semanas do fim do verão que passaram antes de conhecer a rapariga e de o seu destino levar por um caminho que nunca pensou existir. No seu estado de embriaguez constante, cambaleara pela cidade entre as pontes e procurara a morte como se fosse um velho amigo que desejava encontrar. A esperança despontava sempre que via uma briga, facas agitadas em fúria, cargas pesadas a balançar e ameaçar cair ao cais. E, ainda assim, escapava-lhe. Ninguém levantava uma mão furiosa contra a sua figura magra, nenhum acidente lhe roubou a vida, como se não valesse nada e outros fossem preferíveis. Ter-lhe-ia posto termo pelas suas próprias mãos, mas descobriu que não tinha a coragem necessária. É pecado, toda a gente sabe. O céu com que sonha é um nada negro de esquecimento, e, nesse caso, tendo em conta que os suicidas estão destinados ao inferno, o que o aguardava deveria ser um lugar onde era obrigado a reviver constantemente os dias daquele verão em Fagelsan, com as mãos ensanguentadas e o horror no peito. Como podia por fim a própria vida? Procurou, em vez disso, encontrar uma forma de abreviar, suficientemente discreta para escapar aos olhos do Senhor. Esfaimou-se até as mãos ficarem esqueléticas e frias e tremerem ao menor ruído ou perturbação, mas a vontade de comer acabou sempre por se revelar mais forte. Tentou beber até a morte, mas também não resultou. Pedirá à rapariga que lhe fizesse um favor. Dera-lhe um embrulho selado com lacre. Ali estavam todas as páginas que havia escrito, ao longo de todo o verão, a uma irmã que já não existia. Agora sabe onde pertencem. Leu a morada num dos jornais, o mesmo que lhe deu a notícia do corpo encontrado no Faturen, e percebeu as únicas palavras que saíram dos lábios do homem mutilado, antes de lhe cortar a língua. Não somos responsáveis, ouviu nessa altura. Mas agora sabem quem é, Indebetowska. Christopher Blix olha para a água. O sol brilha sobre o gelo. Parece uma estrada de ouro brilhante que se estende em direção ao ponto em que se encontra. É um longo caminho até o céu que lhe foi prometido. Foi tão óbvio quando a rapariga lhe pediu ajuda. Uma vida em troca de outra.
Com a vida da criança por nascer que salvou, conquistou o direito de decidir sobre a sua. Descalça os sapatos e pisa o chão frio com os pés nus. Pousa ao lado deles o casaco, a camisa, as calças e o colete. Em cima, deixa o gorro. O seu corpo já não está emaciado. Recuperou a glória da juventude. Os seus cabelos dourados, pelos ombros, já não são fracos, o rosto encovado. É como se o tempo tivesse voltado atrás e lhe tivesse permitido parecer novamente ter os 17 anos feitos. Dá o primeiro passo na direção da estrada dourada. Por baixo dele, o gelo é tão transparente que consegue ver as pedras no leito, até desaparecerem, quando as águas se tornam profundas. Continua a avançar, passo a passo. Atrás de si, ouve pessoas correrem para a praia e gritarem-lhe para voltar para trás. Já estão noutro mundo. Ele vai a meio caminho do próximo. Fecha os olhos contra o sol que lhe aquece a pele e sorri enquanto continua a avançar até onde o gelo estala a cada passo dado. Por fim, quebra-se.